I'm Sheila Gowda, an artist from India, and thank you for inviting me this evening. Bom. I chose not to show anything that I've done in the past, but I think that will be rather difficult to then contextualize what I might want to do now here in Sao Paulo. Yes, it's really difficult to speak about something that I haven't yet made, something that doesn't yet exist, but it exists in parts, it exists in some floating ideas, and perhaps I can show some material evidences of those ideas in a very raw form. So when I came, I was invited on a site visit, a research visit to Sao Paulo in March, and the education team presented me basically some aspects of Brazil, its history, and its presence in a way the city itself. And I came to Brazil with really being a complete ignorant person. I knew bits of history of Brazil, but I was really very ignorant. And I saw this as a great opportunity to familiarize myself with it. So what the education team presented me with was information about looking at my past work. They felt that there were certain materials that would perhaps be of interest to me, some of which were meant something very familiar, like fruits and vegetables, but unfamiliar, many of them unfamiliar to me, going to the markets, going to recycling places. Then they also showed me certain historically important materials, such as introduced me to the wood pau, am I saying it correctly? And rubber. And both of which have links to the world through its violent past and to the economy. And so you want to translate that now? Yes. Então ela disse que o nome dela é Sheila, é uma artista indiana. Ela agradece primeiramente o convite de estar aqui nessa noite. E para ela não vai mostrar nada do passado, né, ou nenhuma obra que ela já fez, embora ela vai tentar contextualizar o que está acontecendo agora nesse trabalho dela, no projeto dela aqui em São Paulo. Ela disse que é um pouco difícil falar do que ela não fez ou do que ela fará, né, mas existe essa tentativa de tentar contextualizar o trabalho dela. Ela na verdade quer mostrar algumas ideias, né, de forma crua para a gente, do que é o trabalho dela ou do que ela pretende fazer. E desde que ela esteve aqui em São Paulo, ela chegou aqui de uma forma, ela até brincou e falou de uma forma ignorante, aqui em São Paulo, mas ela esteve aqui realmente sem conhecer muito do Brasil, né? E enquanto ela esteve aqui desde março, foram apresentado para ela, pela equipe que estava com ela, aspectos do Brasil, da cidade, né? E que ela foi se familiarizando com esses aspectos do Brasil, principalmente a questão dos materiais, quando ela ia a uma feira e conhecia as frutas, os vegetais. Ela visitou também alguns centros de reciclagem, né? E começou a conhecer e ter contato com a história desses materiais aqui no Brasil. Principalmente tem wood, né? The wood. Principalmente a madeira e a borracha. Então ela está nessa pesquisa de conhecer esses materiais do Brasil, principalmente essa história da borracha e da madeira.
So I was invited to go to the Amazon forest to look to meet the rubber tappers, in a way the descendants of the original rubber soldiers, as they were called, who were early part of the century, were last century were taken to the forest to tap rubber for the world, which was at war, and it was a very interesting historical historical facts that firstly interested me, but my first impression of rubber was still the rubber we use, which is tires, black in color, and so I wasn't really that interested. But when I saw that the rubber that is produced by these rubber tappers in the Amazon had a totally different look, and it was naturally produced from the trees that grow in the Amazon, and I was really then very much interested to know much more about it. So I got this opportunity to go to the Amazon to meet the rubber tappers and to see the process of how the rubber is the latex is extracted from the trees and then made into very basic rubber sheets. So this is the rubber tree. Yeah. Sorry. Então, ela diz que teve a oportunidade agora de poder ir para a Amazônia, conhecer a questão da extração da borracha, né, na Amazônia, inclusive como eles eram conhecidos lá pelos soldados da borracha, em momentos que havia uma guerra. You said the war? There was moments of war? Yeah. The past time. Yeah. E acho que ela quis dizer, principalmente, acho que conflitos e as guerras que envolvem a questão da extração da borracha na Amazônia, né, nos últimos períodos aí da nossa história. E ela ficou particularmente interessada nesse processo histórico da questão da extração da borracha, e ela via a borracha em pneus, e ela sabia que a borracha era usada para outros materiais, mas o que impressionou mais ela foi esse processo de produção natural, que a borracha é produzida de forma natural pelos extratores da borracha, né, pelos seringueiros, no caso seria a tradução correta, né, pelos seringueiros, e esse processo natural de extração da borracha, ela viu nisso uma oportunidade e ficou impressionada como o látex era extraído naturalmente e feito as tiras, né, as tiras de látex, os pedaços de látex. Okay, so this is the rubber tree, the close-up of it where the lines are cut. I'm sure many of you know it. I mean, I know it from my childhood because we had, in India we have rubber plantations, but these are naturally growing rubber trees in the Amazon, so it has another presence, I guess. So the tree is cut, and I think they cannot cut into a tree too often, so it's quite a long drawn out process that they can't just keep making cuts in a tree, as many as they want, and extracting the milk from it. So when they cut this and the latex flows out of it, and that's collected, and later it is through a certain use of chemical mixture with it, it is coagulated into something that the milk becomes thick and like a pad, a thick pad, which is then put through a press like that in the house of the rubber tappers. They've all been provided with these kind of press so that they would be able to earn a living from the making of these rubber sheets. I guess the environmental angle to that would be that the NGOs who help support these rubber tappers feel that if they give
livelihood to the rubber tappers to do what they know best, which is rubber tapping, without destroying the forest. They feel in their area of operation, which is like each rubber tapper would have something like 300 trees under him, and he would cover quite a large area of forest. So that they would, in a way, become the custodians, the guardians of the forest that where these rubber trees are. So, and they feel as long as they can earn a living through this kind of method, that the trees, the forests would be to some extent saved. That they wouldn't have to turn to cattle farming or cutting down the trees for other reasons. You want to... Yes, good. Então, ela mostrou a foto, a primeira foto, é uma foto da árvore da borracha, né, aquela árvore de borracha, eu acho que é a seringueira aqui no nosso caso. E naquele formato, e dali é que sai a estracha, né? E o que ela disse foi que aquele corte não pode ser feito todo de uma vez. É feito um corte, a cada momento, um pequeno corte que se vaza o leite da borracha, e é feita uma coleta, e assim sucessivamente, sucessivamente em todas as árvores, né? E a partir desse leite que é extraído, vai para essa segunda foto que ela mostrou, que esse leite fica, de certa forma, condensando. You said that there were chemicals inside the... Yeah. Então, é incluído alguns agentes químicos para fazer essa... Ela chama de... para a borracha ficar grudenta, né, para ela ficar grosseira, e a partir daí que é feito em si essa tira da borracha, é feito esse pedaço da borracha como a gente conhece. Essa é outra fase depois que é colhido. E o que ela disse também é o seguinte: os extratores da borracha, né, os seringueiros, eles têm uma relação com o local e com a floresta muito forte, e acaba tornando eles, na verdade, guardiões da floresta, porque cada seringueiro tem em média 300 árvores para tomar conta, tem em média 300 árvores para extrair, e é um processo que é feito lentamente. Então cada um deles cuida de um grande pedaço da floresta. Eles acabam sendo, então, na verdade, os guardiões da floresta, né? Esses extratores. A floresta permanece viva, e o que ela disse, do que ela pôde ver lá, é que o que acontece, em vez de ter gado, em vez da floresta ser derrubada para gado, em vez da floresta ser usada para extração de madeira, ela permanece sendo cuidada pelos seringueiros, pelos extratores da borracha. This is the white sheet of rubber after it is dry, and this is what it looks like, and this is the material that I have decided to work with, and for me, I think, as even with a lot of my earlier works, is that somehow the material already has this story behind it, that it already has a certain significance even before I even attempt to do anything else with it. And that for me is a starting point. That for me is a very important fact to inspire me to somehow link it to many other histories which exist, to what I do with it now at this time. Also linking it to my own practice and perhaps my language, my idiosyncrasies, or my other concerns. So having decided to work with this rubber, of course every material has its own qualities, and I think
as all of us know, rubber is a very stretchable material. So that's a quality that I would like to use, but of course there are limitations as to what you can do with a sheet of rubber in a very large space. And it also has strange behavior. It doesn't necessarily behave, any material doesn't necessarily behave the way you want it to. So it's a challenge to work with it. That is a link. It's Chico Mendes, who worked in the Acre region. It was for me a very telling portraiture of him in this torn piece of advertisement. He was murdered by cattle farmers or landowners who did not like his activism to protect the forests in that region. Então, na foto passada que ela mostrou, tinha um pedaço que ela chama, que é o lençol da borracha, né, que é aquele pedaço grande de borracha já produzido, seria o lençol da borracha, e é o material que ela vai trabalhar, é o material que ela escolheu para trabalhar. E ela diz que o material tem a sua história própria, já o material tem a sua significância, seu significado antes dela, né, antes da artista usar o material, aquele material já tem um significado e uma história por trás. E para ela, para a artista, esse é o ponto de partida, né? A inspiração dela vem desse ponto onde o material já tem uma história, já tem uma significância, e com isso ela faz o link com o atual. Ela usa essa história, parece que vai usar essa história, essa significância do material para linkar com o atual, para linkar com o que ela vai fazer agora, né? Com o trabalho dela agora. E ela linka isso com a língua dela, com o país dela, com a idiocracia também, né? Ela falou que essa palavra é idiocracia. E posteriormente ela mostrou essa foto ela diz também que o material, a borracha, tem as suas limitações, como todos os materiais, né? Então todos os materiais possuem uma limitação e se comportam de formas diferentes, né? E para ela isso é um desafio também, porque não é a todo momento que a borracha se comporta da forma que igual para ela. Então esse é um desafio para ela trabalhar com essas limitações desse material e com esses diferentes comportamentos desse mesmo material. E posteriormente aquele pedaço de lençol lá, lençol de borracha que ela mostrou uma foto do Chico Mendes, que parece que é muito presente lá na região que ela estava. E ela fala aqui que foi morto por fazendeiros, né, por donos de criadores de gado e por donos de terra. Ele foi morto e é uma presença muito forte nessa visita dela. Another material, I think I have to come down to the making of an artwork, because it involves dealing with spaces, it involves structures, and it involves the movement within the work, around the work. And so given a very large space in the Biennale, I looked at other ways of finding structures that would, in a way, that would make the rubber be present in many, to give it that ability to create tensions between structures, to envelope objects. So, like earlier in my work, I resorted to finding recycled material in Sao Paulo, and so there was this amazing shop of dismantled house elements like windows, doors, and just
random objects, and especially these kind of forms, which in a large bulk quantity had a very significant presence for me. So this was another place which had window grills, but seen together like this, they gave me certain ideas about addressing the past, also of things which belonged to different spaces, to different people with their own histories, and which also in their formal way talked about modernity of the past as well as to some extent the present. Also complicated with the other elements like these, which again they are decorative things that are used in grills, but when they are seen together like this, have an excess, which also interested me. The other thing that I took a liking to was also furnitures, but not furnitures which had flesh on them, which were covered, cushioned, but just skeletal furniture. So they were also like, for me, memories of objects. Only their linear aspect defined what they were: a table, or a chair, or a pot holder. So that as well interested me. So I began looking for this furniture as well. I don't know, I have a predilection for line, so I probably am looking for linear things all the time. Então, a primeira foto que ela mostrou diz respeito a uma busca dela, né? Da busca dela de outros materiais que podem, de outros materiais que lidam também com espaços e estruturas, a busca dela por outras estruturas e outros materiais onde a borracha possa estar presente também, né? Então, ela partiu numa busca aqui em São Paulo de outras formas de estrutura que ela possa tensionar essa relação da estrutura com a borracha e dos materiais. Então ela disse que estava em São Paulo também, tinha uma casa com muitas portas, ela viu, provavelmente deve ser uma dessas lojas de... It was a store or it was like a house? It's a shop which is owned by a person who has collected it over 50 years. Ok, for 15. Então ela, em São Paulo, tinha uma loja de uma pessoa que já há 50 anos coletava portas, janelas, to sell, para vender, né? Então coletava há 50 anos portas velhas, janelas, grades. Ela falou que grills, grills, que é ferragens, e coletava já há 50 anos para vender. Então ela viu essa loja e acho que linkou com essa busca dela por materiais e estruturas, e ela parou e começou a ter ideias de como isso poderia também dialogar com o passado das pessoas, porque cada porta, cada janela, cada estrutura dessa tem uma história também, pertenceu a outras pessoas, né? E ela poderia falar ela falou aqui algo de uma modernidade do passado, né? De como tratar esse passado com modernidade, talvez trazer essas estruturas velhas para o presente como uma modernidade, mas sendo algo do passado. Então ela começou a coletar esses materiais, começou a coletar também fornituras, né? Ela falou assentos velhos, móveis, assentos, né? Cadeiras, e começou a coletar esses materiais, e para ela faz muito sentido, porque ela fala que tem uma predileção, uma tendência por linhas, por sentidos. Então isso para ela acho que dá uma sensação de linearidade, e ela falou que tem essa predição por trabalhar com linhas. Então, linearidade.
You said you have a predilection for lines in the historical way, in dates time? No, just formally. Just formally. In terms of form. Então, ela diz que, na verdade, essa predileção dela, essa vontade de trabalhar com linhas, não é necessariamente histórica ou por datas. É pelas formas mesmo, pelas formas. Like the lines here, for example. I don't know what these objects are, but there's a certain movement that happens when they come together in many together. And this is the roof of the place. I show this because when one looks around, I mean, there are a lot of things that one sees and observes, but there are that each of it has, of course, potential to be something, to say something, but we make choices. And those choices come from perhaps the ideas that we have already in our minds that links it to other ideas or other processes that have taken place in my own life, or my readings, or concerns, or the way it sometimes just happens coincidentally. And so to find something of significance within a pile like that would need a beginning of an idea at least, and those beginnings in a way are linked to what I've done in the past. And so what I have collected from that bigger junk was these furniture pieces, which perhaps what interests me most about them is that they are not objects which are, this is a chair, this is a table, but they exist somewhere in between being objects that we recognize and immediately give it a function, and then we forget about it. But when we put it in that border between becoming form and becoming object, of a representational object, then I think there is a moment when we can look at this, what's before us, with new eyes also, and to find different associations with them. And perhaps what I hope to do in the Biennale is to bring together these three materials, the rubber, the furniture, and the grills, to coexist, to interact, to find meaning that's not just about them, but also together something else outside that. And what that something else can be, I don't know. I think it has to speak for itself. And the last material you said, the rubber, furniture, And the grill. the grill. The grills. the grills. Grill. This one. Então antes ela mostrou uma imagem ali e ela disse que aquelas peças juntas, elas estão separadas, mas tem um desenho ali que se forma quando elas estão juntas, né? Anterior a essa imagem. E isso para ela que é interessante. Logo depois ela passou uma foto do telhado, do espaço, né? Do teto do espaço, que ela encontrou essas fornituras aí, essas ferragens, né? E ela diz que ao olhar esse espaço, né, quando a gente olha para esse espaço, depende da visão e do entendimento de cada um. Ela diz, é o que cada um vê e o que cada um entende quando vê esse monte de coisa juntos, né, ou vê esse espaço. E que nós
fazemos as escolhas do que estamos vendo a partir das ideias que nós temos, que nós já temos de repertório, ideias, leituras, conceitos. Então, a partir daí é que nós olhamos um espaço e fazemos o entendimento dele da forma que cada um vê. Eu acho que ela frisou isso bastante, né? De cada um vê o espaço de uma forma, a partir dessas suas ideias. Então, a partir daí que ela quer buscar dar uma significância e fazer links entre esses materiais e o passado, né? Com essa ideia do que cada um vê. E o que ela se interessou mais, na verdade, não é a questão de serem somente objetos, não é por serem somente objetos largados, né? Ela diz que existe uma relação de reconhecimento e função entre eles, que a gente olha o material, cada um olha, reconhece aquele material, sabe que ele tem uma função ou dá uma função para ele, e de repente ele se perde também, e em algum momento a gente esquece ele, mas nesse momento a gente coloca esse material, esse objeto, esse espaço numa fronteira. Ela falou assim, numa linha, né? Numa fronteira de uma fronteira realmente do que a gente coloca na nossa frente e do que a gente faz com ele, a partir desse nosso repertório. Então ela quer, a princípio o trabalho dela, o que ela quer fazer é realmente linkar esses 3 materiais que ela pesquisou, a borracha, as fornituras, né, móveis, e as ferragens, talvez colocar nessa barreira, colocar nessa tensão, nesse limite, e dar algum significado, trazer algo a mais para esses objetos, né, trazer algum significado e trazer algo a mais, acho que para essa relação e para esses objetos. E ela espera que esses objetos, que essa obra falem por si só, mas o que ela também não sabe dizer, e espera que eles falem por si só, e vai ser acho que o processo. Tudo. São 3 materiais, eu entendi que eram como se fossem 2. Assim, as ferragens seriam uma espécie de estrutura e a borracha seria uma outra. Não vai ter mais nenhum desses 2 além desses? Só vão ser essas ferragens e a borracha mesmo? She's asking if there would be other materials. She thought that would be only the rubber and the furnitures. If there would be another materials or not. No. I don't know. Maybe some small quantities of other things, but at the moment, no. But these are the main materials. Yes. She said that would be structure and the rubber maybe somehow connected with this stuff. Yeah. Ela disse que a princípio não, mas pelo que ela falou aqui são 3 materiais, que é a borracha, as fornituras, que acho que são os móveis, né, algumas coisas assim, e as ferragens, né? Mas ela disse que não vai ter mais nada, e aí depois eu perguntei de novo, vai ser a estrutura com a borracha, que nem você falou? Ela falou, sim, vai ser uma estrutura e a borracha talvez linkando, cobrindo, mas não vai ter outro material. Eu queria saber se ela já tem em mente um tamanho desse grupo de estruturas, ou se vai ser uma só, e como é que vai ser essa interação, se ela pensa em a gente poder caminhar por essas coisas, ou se é uma coisa mais de distanciar, enfim. How do you think the interaction with the public? If we will be able to turn around, will be close or not? It will be something separated from us. It's a... De se circular, até de entrar, tá? Mas não necessariamente de se tocar. Não necessariamente de se tocar. Yeah.
Oi, no caso, pensando na questão da acessibilidade, né, para uma pessoa, por exemplo, cega, seria muito importante o toque na estrutura para estabelecer um diálogo com a obra, né? Se nesse caso ela permitiria o toque. Well, honestly, I haven't thought about it from that point of view. But there probably will be areas of the work which are stable. It won't fall down the minute you touch it or become torn. So maybe those parts can be allowed for especially for some people, but not for all. I mean, if it's perhaps it's dangerous for themselves to be touching things too much. Então ela diz que ela não pensou nisso necessariamente ainda, mas que vão haver partes da estrutura que são mais estáveis e é possível tocar, especialmente para pessoas, para acessibilidade, né? E ela diz que talvez seja até um pouco perigoso andar demais na estrutura, talvez, né, mãe? Eu gostaria de saber se ela vai realizar somente o projeto e as pessoas vão executar, ou é ela que põe a mão na massa. Of course. I think I won't be able to lift a single one of that metal grill by myself. No way. I have people helping me, yes, of course. Definitely. Então ela disse que sim, claro que ela vai ter pessoas ajudando ela, porque ela não conseguiria levantar um único pedaço daquele portão, daquele. Ela falou que vão ter muitos homens fortes ajudando ela. E ela, sim, tem outras pessoas ajudando ela no trabalho, para a construção. Aqui. Você conviveu com os seringueiros, enfim, e aqui no Brasil tem várias lendas que cercam a questão da floresta. Tá me ouvindo? A questão da floresta e os protetores, enfim, você conviveu com algumas lendas a respeito? Essas lendas vão permear o seu trabalho ou é mais a questão da forma mesmo e do material? I did not live with them for more than one night. So, and whatever was said in Portuguese, and not everything got translated to me. In fact, there was a lady there who was talking about her childhood when she was 10, and now she's about 70 or 80 years old, and she was talking about her family's trip to the northeast. They wanted to get out of the Amazon forest, have another life, so they took a boat down the Amazon River for a month, and they went there, and which is probably originally where their ancestors came from, or rather the previous generation came from, and they found that they couldn't live there. So they had to make a return trip. So they spent all the money they had to go to Northeast so that they would have another, maybe go back to a life that their fathers or fathers had lived. But instead they found they couldn't actually adapt. So they came right back into the forest again. So
So that's a little contemporary legend that I know. Otherwise, no, I don't think I had the opportunity in any way to know more. Então, ela diz que ela não conviveu com os seringueiros por mais de uma noite e tudo que era dito para ela, na verdade, nem tudo era traduzido para ela. Ela falava inglês com algum intérprete, mas nem tudo que se discutia quando ela estava junto era traduzido para ela. E o que ela lembra, assim, de uma história que foi contada de uma garota que contou para ela que quando ela tinha 10 anos, hoje a moça já tem 17 anos, mas quando ela era jovem, a família lá no Amazonas resolveu voltar para o local de origem, que era o Nordeste, e eles ficaram um mês dentro de um barco no Rio Amazonas, provavelmente para voltar para o local dos seus ancestrais, né, dos familiares mais recentes. E quando chegaram lá, eles viram que eles não conseguiriam se adaptar e acabaram voltando, gastaram todo o dinheiro que eles tinham para ir e para voltar, porque chegou lá no Nordeste e eles não conseguiram se adaptar e voltaram para a Amazônia. E a partir daí ela disse que essa é uma história mais contemporânea que ela teve contato lá. A minha questão é, como ela não falou muito assim, dos trabalhos anteriores, a gente está fazendo pesquisas, né, sobre os artistas e todo mundo que está na Bienal. Eu queria saber sobre os materiais que ela costuma trabalhar, porque deu para perceber que ela preza muito pela coisa da história dos materiais, a relação com o passado que os materiais possuem. Existe algum material que é persistente na poética dela, que ela sempre usa, e se essa questão das relações que subjazem aos materiais, seja relações econômicas, históricas, afetivas, se isso está sempre presente nos trabalhos dela. These materials have some poetics for you, if it is poetic for you, and relationships with economics or social in your research, in your poetics. I don't know. I mean, I don't think I have done great research. There's a lot to know about. There's a lot to know about the historical background of this material. So in that sense, it's not that intense. But I think my approach to the use of this material comes from the fact that there is a significance to it, that I'm not necessarily exploring the depth of it, that I know that it has a presence, and materially it has potential as to be used, to be manipulated, it has a certain appearance and a presence and a possibility for use. So the combination of these two really interests me. Então ela disse que na verdade não fez tanta pesquisa assim referente à história do material, tanto quanto talvez, né, a história do material, mas que existe sim uma aproximação desse material, que esse material tem uma significância, tem um significado, né, tem presença, o material está presente e que esse material tem um potencial de manipulação, de combinação, que isso é o que torna o material presente, e acho que para ela e o que desafia ela. Foi isso? Certo? Deixa eu checar alguma coisa. I In your work, in your poetics, is the question of the past of the material history, it interests you in your poetic. Yeah, it always does. But I don't want to depend on that too much, because I'm not trying to tell stories about
about it, but definitely just for me to even become interested in it as an artist, I think that kind of a background means something to me. It has always been that way with my other work. But what I wanted to say earlier in extension to, I think that research, you can research about something extensively, you can know all about it, but that doesn't necessarily mean that you make something significant out of it. So I think it can happen that your research leads to something that has a presence and a meaning within the work itself, or it might not necessarily, it might be a burden on the work. So this is something that one has to find the combination or the moment when this can be research and fact, and this can be a presence and a meaning that has been created newly. Então aí a Raíza só completou a pergunta, perguntando em relação à poética da artista mesmo, a construção dela como material na construção poética da artista, né? E aí ela trouxe que sim, que para ela a pesquisa, apesar de tudo, faz sim sentido na construção da poética dela, né? A pesquisa do material. E aí ela trouxe uma outra fala, dizendo assim, que você pode ter uma pesquisa intensa de um material e não necessariamente saber muito sobre ele, mas isso não quer dizer necessariamente que traz algum significado para a obra, ou que desperta ou dispara algum significado de fato, né, e alguma presença. Então ela fala que a gente tem que olhar para isso, né? Pode ter a pesquisa intensa sim, mas isso não necessariamente traz significado para a obra ou para a poética. I think intuition, emotion is, for me, a very significant part of responding to an artwork. And that's something I'd like to bring into mine through the way I work, through the materials or the elements within the work. It doesn't necessarily have to be material, it can be an image as well. But in this particular work, I don't know, maybe an image will come in sometime. Deixa eu só. Ela acabou de falar que a intuição e a emoção para ela é bem forte na construção do trabalho de arte dela. E pode ser uma imagem, mas pode ser outra construção também. Não precisa ser necessariamente uma imagem. Tá, que a gente vai ter a conversa com a Garlish agora em seguida. Oi, eu estava olhando agora e o trabalho dela para a Bienal já tem um nome, aquele dos quais. E eu queria saber, primeiro, como pensar um nome para uma obra que não está pronta, como rola isso e o que... porque não está pronta, ela está fazendo e já tem um nome e o que ela quer dizer com esse nome, assim, de onde veio. She saw that Bienal, it's already have a name, which is the ones. Those are who. And she would like to know how is the process to do something that already has a name, or have a name for something Yes. that's not ready yet. That's difficult. Yeah, it's like the Biennale logo. How can you speak about things that don't exist? Or yes, it's a bit like that. But as I said, there are certain ideas that are kind of a bit floating around, and not necessarily not because I don't want to hold them down and tie it up, but because the process of making an artwork for me necessitates that freedom of ideas to be not held too much together in the beginning. So in the process of making the work, it will happen to some extent. But giving a title is as difficult as making an
artwork, and I guess it just about somewhere indicates what it could be. It's not necessarily a description. Então, ela diz que é realmente difícil, é quase como que o logo da Bienal, né? Como falar de coisas que não existem. E, na verdade, para ela diz que as ideias fluem, né? Que ela tenta não se prender nas ideias, talvez nos conceitos, nesse processo de construção de arte, nesse processo de uma obra artística. Então, ela não se prende no começo da construção dessa obra, né? E também não se prende no título, né? E o que ela disse em relação a essa obra é que, assim, fazer arte sem título ou com título é difícil, mas daí ela não se prender nisso. E o título é uma indicação do que pode ser,